através da tua santa palavra, nesta tarde de Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus eu quero ler aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 6 e o versículo 7. 1 Pedro diz assim, capítulo 2, versículo 4, versículo 6 e versículo 7. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, quer dizer, rejeitada na verdade pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aleluia, aleluia. Pedra viva, falando de Jesus, rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Aleluia. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Pedro aqui está perante o Sinédrio. Depois da cura do coxo ali do templo Formosa, ele foi preso, e Pedro estava fazendo um discurso. É interessante que Pedro, na pregação de Pedro, depois da cura do coxo, foram 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas creram na mensagem. Quase 5.000 pessoas creram na mensagem que Pedro pregou. E capítulo 4, versículo 11, Pedro dizendo aqui no versículo 11 e 12, de Atos: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Aleluia. O único nome pelo qual nós podemos ser salvos chama-se Jesus. Jesus Cristo, fala comigo. Jesus Cristo é o único Salvador. Glória a Deus. Jesus é a pedra principal de esquina. Glória a Deus. Mas, e esse texto a respeito da pedra principal, da pedra de esquina, está ali no livro de Salmos também, nós vemos. Mas nós vemos que esse Jesus, o verbo de Deus, foi rejeitado pelos homens. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aleluia. Amado, você que é de Deus, que serve a Deus, não fica triste quando alguém te olhar de cima a baixo e te desprezar. Não fica triste não. Você é de Jesus. Aleluia. Jesus ama você. Você é amado por Deus. Não se entristece não. Jesus, o verbo vivo de Deus, ele foi rejeitado pelos homens. Olha só, Jesus deixa a sua glória por causa do homem, sendo rico se faz pobre para alcançar o homem. E agora, no meio dos homens, ele é rejeitado. Jesus é rejeitado. Você olha assim, se você for ler uma história, você nem acredita. Não é possível isso, não é possível. Estou falando do Criador do universo, que criou todas as coisas, todos os astros, as estrelas, os sistemas que nós nem conhecemos. Existem sistemas como o sistema solar que nós não conhecemos, bilhões de sistemas. Foi ele criador de todas as coisas. Agora se faz homem e é rejeitado pelo ser humano, pelo mortal. Jesus foi rejeitado desde o nascimento. No capítulo de Lucas 2, em versículo 7, diz que e Maria deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu
em panos, deu a luz a Jesus e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para Jesus nascer numa casa confortável. Jesus não nasceu num palácio como os judeus queriam. Os judeus queriam um homem vindo do palácio, né? Mas no palácio estava cheio de pecado, cheio de maldade. Aleluia. Mas Jesus é rico, sem precisar nascer em palácio. Jesus disse para a igreja de Esmirna, ali no livro do Apocalipse: olha, eu conheço tuas obras, eu conheço você, e eu sei que você é pobre. Mas Jesus continua: mas tem uma coisa, você é rica. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Foi rejeitado desde o nascimento. Herodes o grande, ele quis matar Jesus ainda como criança, quando Jesus era criança. Em Mateus capítulo 2 e 13, diz que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Herodes matou crianças de 2 anos para baixo, porque queria matar Jesus. Mas Jesus estava guardado por Deus. Jesus era o propósito do Pai para a humanidade, para curar a humanidade doente. Ele não podia morrer. Amado, eu quero dizer, a tua vida está na mão do Senhor. Tem gente que fica com medo: será que eu vou morrer? Amado, tu é de Deus. Aleluia. Pensa em viver, não fica pensando em morte, não. Fica pensando em fazer algo para Deus. Eu vou louvar o nome do Senhor. Coloca essas coisas boas na tua mente. Tem gente que fica matutando: ai, como é que eu vou comer? Será que as pessoas vão vir no meu enterro? Tem gente que fica pensando nisso. Eu não vou perguntar aqui, porque fica perguntando: será que tem muita gente que vai me aplaudir? Calma lá, amor. Ou vai dizer graças a Deus. Amado, pense em viver. Tua vida está na mão de Deus, escondida com Cristo em Deus. Você vai viver muito para ver o bem do Senhor nessa terra. Você vai ver Jesus salvando muita gente. Deus vai te usar como instrumento. Você vai ser bênção. Enquanto você tiver fôlego de vida, da tua boca vai sair o louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Gente que está ai, estou doente, será que eu vou embora? Será que eu vou viajar? Quem vai viajar? Nada. Se tu tiver que viajar, vai para o céu, amado. Glória a Deus, tu vai para o céu. Aleluia. Não fica pensando isso na cabeça. Tira isso. Quando vier esses pensamentos: ai, sai de mim. Sou de Jesus, eu vou viver muito. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Não dá trela. Sabe o que é isso? São setas malignas para te colocar para baixo, para te colocar lá embaixo, para te colocar você em depressão, dizendo que você não é nada, que você é falho, que você é pecador. Você não sou mesmo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu sou salvo. Glória a Jesus, aleluia. Quando vier a tristeza, vier aquela deprê, louva o nome do Senhor. Põe um louvor em casa, eu vou louvar a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Você é cidadão do céu. Glória a Jesus, glória a Deus. Herodes, ele tentou matar Jesus de todo jeito, mas não conseguiu. Jesus fugiu quando criança, levado por José, porque Deus avisou a José. Jesus foi rejeitado ali em Nazaré, aonde ele cresceu, rejeitado pelo povo da região. Em Lucas 4 ali e 29, nos fala que ele foi rejeitado. É interessante que em João capítulo 7, versículo 5, diz que nem os seus irmãos da carne acreditavam nele. A família, sabe o que a família dizia a respeito de Jesus? Perdeu o juízo. Falava a respeito do Filho de Deus: perdeu o juízo, não está muito bem, está dizendo aí que é Filho de Deus. Que negócio é esse? Pega ele. Eles queriam prender ele, sabe, pôr ele trancado dentro de casa, amarrado. A própria família
Tem muitas pessoas que sofrem dentro de casa por causa da família, porque você crê no Evangelho e aquele que está do teu lado às vezes despreza, às vezes zomba, mas não leva por mal, porque ele não conhece Jesus. Porque um dia que ele conheceu o Senhor, um dia que Jesus se revelar a ele, amado, o temor de Deus vai vir sobre ele. Tem muita gente que fica nessa aí porque nunca teve um encontro, nunca Jesus se revelou. Um dia que Jesus se revelar, acabou brincadeirinha, acabou, vai vir temor de Deus. Eu já contei aqui muitas vezes a respeito desse assunto. Um tio que é muito brincalhão, um tio do irmão do meu pai, muito brincalhão, o negócio dele é só brincar. Meu pai desde cedo servindo a Deus, e ele era mais velho e brincando, só brincadeira, e nunca querendo saber de evangelho. Jesus salvando todo mundo e ele, sabe? Mas um dia ele teve um encontro, estava em casa, a morte chegou para ele, a morte se apresentou para ele: vou te levar. E quando ela vê aquele personagem de preto se chegou para ele, se encostando nele, foi gelando. Ele, ai não! A igreja do lado da casa dele. Saiu correndo, morrendo, indo para a igreja. Ele subiu para a igreja quase que de joelho nas escadas, porque a igreja era assim lá do Proventar. Aceitou Jesus. Um dia que Deus se revela, o que você tem que fazer para essa pessoa? Ora por ele. Jesus se revela a ele, fala com ele, te mostra a ele, para que ele veja quem tu és. Não, porque, amado, não adianta ficar guerreando e brigando, criando confusão, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade, há principados e potestades que lutam na mente do homem. Há coisas malignas que estão agindo para a violência, para a maldade, para o pecado. Então a nossa luta e guerra é contra o inimigo de Deus, inimigo da igreja, que é o diabo. Então nós temos aqui orar por ele. Jesus então foi rejeitado em Nazaré. Seus irmãos, sabe por que ele foi rejeitado em Nazaré? Porque ele abriu as escrituras ali no Isaías 61, abriu o rolo e leu a respeito dele mesmo: o Espírito do Senhor é sobre mim, aleluia, pois que me ungiu para evangelizar pobres, curar quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E tem mais, essas escrituras se cumpriram aqui hoje. Aleluia. Quando ele disse isso, ficou todo mundo contra ele. Ai, tira daqui, vamos precipitar ele, vamos jogar ele do precipício. Levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, pois ali iriam precipitá-lo lá para baixo. E a Bíblia diz que ele, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus, ele fica aonde ele é bem quisto, onde ele é querido. Aonde ele é querido, ele fica. Jesus foi. Porque tinha um povo esperando ele, amado. Tinha alguém aguardando por ele. Em João 1, Evangelho capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seus, para os que eram seus, os judeus, né? Mas os seus não receberam. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder, Joélio, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Foi rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado. Isaías 53, ali no versículo 3, nos mostra que Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. Isaías 53, e o versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso. Agora alguém pode ler o versículo 4 de Isaías aí? O que diz? Bem alto, William, 53 e 4 de Isaías, levanta e lê.
Aleluia! Aleluia! 53:4 de Isaías, bem alto. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O seguinte: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! É Jesus, rejeitado, mais rejeitado dentre os homens. Aleluia, aleluia! Jesus, ele foi rejeitado pelos religiosos da época, que o chamavam de mentiroso, chamavam de blasfemo, chamavam Jesus de pecador, chamavam Jesus, eu estou falando do Filho de Deus, chamavam Jesus de beberrão, porque Jesus bebia e comia na casa dos publicanos. Jesus não ficava embriagado, é porque Jesus ia comer com os homens que não era da classe deles. Os pecadores publicanos, os pecadores, isso aí não presta. Chamavam Jesus de beberrão, até de possesso de demônios. Até que Jesus, tu está cheio de demônio, está com o espírito de Beelzebul. Para Jesus, o Filho de Deus. Olha só. Eles desprezaram as autoridades religiosas. Mas em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, nos diz assim: o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava. Olha só. Quando o injuriavam, olha 1 Pedro 2:23, para tu guardar esse versículo. Quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava. Estava sofrendo, ele não estava ameaçando ninguém, mas entregava-se aquele que julga justamente. Aleluia, aleluia. Entregava-se aquele que julga retamente. Aleluia, aleluia. Quando o injuriavam, ele não injuriava, e quando ele padecia, sofria, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele sabia que era a ovelha para o matadouro, para o sacrifício, porque a humanidade estava morrendo, não havia mais salvação nem solução para a humanidade, era necessário que ele morresse numa cruz, entregasse como sacrifício, era necessário. Foi rejeitado pelos religiosos, Jesus foi rejeitado pela multidão, aquela multidão que viu tantas maravilhas de Jesus, né? E viram tantas coisas maravilhosas de Jesus, aquela multidão que recebeu Jesus quando entrou em Jerusalém. Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Agora a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. E a multidão disse ainda: caia sobre nós o sangue dele. Eles não deviam ter dito isso. Caia sobre nós o sangue dele. A multidão que via quanta, imagina aquele povo tudo vendo Deus operar, não podia se levantar não para defendê-lo, mas a multidão queria ver ele crucificado. Mas Jesus, ele veio para isso. Aleluia. Desde quando nasceu, ele sabia que o seu caminho estava traçado. Era o Gólgota. Jesus, ele foi rejeitado e abandonado por muitos discípulos. Jesus, além dos 12, tinha outros, muitos outros, que não gostaram,
Por que ele foi rejeitado? Porque eles não gostaram da mensagem que Jesus trazia, uma mensagem de compromisso. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Muita gente às vezes vem para o evangelho, mas quando se fala de um compromisso, estão perdendo o melhor que está por vir. E é isso que nós temos nessa noite, um compromisso com Deus. Quando você comer do pão que simboliza o corpo de Jesus, quando você beber desse cálice, desse suco de uva que simboliza o sangue que foi derramado, aleluia, você tem parte com Ele, aleluia, você está com Ele na vida e depois da sua morte, quando estiver com o Senhor na eternidade. Glórias ao nome do Senhor. Ele foi rejeitado. Quando viram o discurso de Jesus, começaram a abandonar. Não, é dura essa palavra, nós queremos só ver os milagres, nós queremos ver coisas boas, né? Compromisso, não, isso não. E todos deixaram. Ele foi rejeitado e escarnecido por Herodes Antipas, porque aquele Herodes o Grande que matou as crianças, que queria matar Jesus, morreu. Isso aqui era, o Herodes Antipas era sucessor. Ele queria que Jesus fizesse milagre, demonstração. Vamos filmar, vamos ver, faz agora aí. Ele queria que Jesus fizesse apresentação para ele, sabe? Mas Jesus fazia esse milagre, sabe quando? Quando o aflito vinha para ele, quando o necessitado chegava diante dele, quando a pessoa doente, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus tocava, Jesus curava. Jesus não abriu a boca para Herodes. Ele ficou tão indignado, tira daqui. Herodes era o rei ali, né? Rei Herodes em Israel. Mas diante de Jesus ele era nada. O rei estava diante dele, o rei do universo, o Senhor do Senhor estava diante dele. Ele desprezou, rejeitou Jesus. Jesus foi rejeitado pelas autoridades judaicas, pelo Sinédrio. O Sinédrio que forjou falsas testemunhas para acusar Jesus. Jesus foi acusado por eles de blasfemo, porque perguntaram para Jesus: sumo sacerdote, tu és filho de Deus? Jesus, tu dizes, é isso mesmo. Blasfêmia! No momento que Jesus se declara como filho de Deus, ele cospe no rosto de Jesus. Aleluia. Jesus foi rejeitado pelos apóstolos, aqueles homens mais chegados que estavam com ele, que em meio de tanta agonia, de tanto sofrimento, Jesus ficou só. Todos fugiram e o abandonaram. Foi rejeitado e vendido por Judas por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Jesus foi rejeitado por Pedro quando negou. Pedro não negou uma vez só. Foi sem querer. Não, foram 3 vezes. Afirmando, Pedro, estou falando do apóstolo Pedro, afirmando, jurando e praguejando. É assim que está escrito nas escrituras, praguejando, dizendo que não conhecia. Pedro. Mas tem religiões aí, tem gente que diz que Pedro é a pedra. Tu és Pedro, quando Jesus falou com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Estão enganados. Jesus jamais ia edificar a igreja sobre uma pedra falha, alguém que trai, alguém que falha. Tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos edificados não sobre homens, mas sobre aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. Glória a Jesus! Glória a Jesus! É sobre Jesus que a igreja está edificada. O próprio Pedro reconheceu isso. Aleluia, aleluia. Existem debates sobre isso aí, debates teológicos.
Jesus não ia edificar a igreja dele em cima de homens, sujeito a falhas. A igreja edificada sobre o fundamento, a pedra principal de esquina, a poderosa, a rocha, glória a Deus, a rocha de Israel, glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? A tua fé está edificada sobre a rocha, glória a Deus, aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. Jesus foi rejeitado até na hora da sua morte pelo próprio Pai, quando se fez pecado por nós, porque o Pai não pode ver o pecado. Quando se fez maldição, Jesus tornou-se maldito, maldição por nós. Mateus 27:43 diz que perto da hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Poxa, o próprio Pai, Deus deixou, Deus estava lá, no sofrimento Deus estava lá, porque aquele plano que Jesus estava seguindo era o plano de Deus. Jesus estava seguindo ali o plano de Deus. Aleluia. Jesus está no sofrimento, Jesus está na dor, Jesus também está lá. Aleluia. Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita e escolhida por Deus, como a pedra principal de esquina, como a pedra angular. É interessante que a pedra de esquina, ou a pedra fundamental, que eles chamavam, era colocada como base de 2 paredes, lá no princípio, na base da edificação, na base da construção, fixando e determinando toda a construção acima. Tudo vinha desta pedra angular que era edificada na base. A pedra principal de esquina, ela une e sustenta toda a estrutura, e também mantém as paredes em linha reta. Aleluia. Nós estamos edificados sobre Jesus, aleluia, sobre a rocha eterna, aleluia, rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus, preciosa por Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse Pedro pôde declarar: em nenhum outro há salvação debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, somente em Jesus. Só Jesus pode salvar. Ele é a pedra angular, Ele é a porta para o céu. Só Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Jesus é o alicerce e o fundamento da igreja. Aleluia. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: olha, pelo momento de humilhação que Jesus foi humilhado e depois exaltado por Deus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se, quer dizer, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado então na forma de homem, ele desceu mais ainda, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava sendo julgado por aquele que julga retamente, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Porque o teu Jesus, o meu Jesus venceu. Glória a Jesus, aleluia. Em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, nos diz assim: vós porém, falando da igreja, sois raça eleita,
Olha só, sacerdócio real, olha só que Jesus fez comigo e com você, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, você minha irmã, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Você é sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo exclusivo de Deus, para anunciar a Jesus Cristo aos outros. Glória a Deus. A igreja é escolhida e chamada para proclamar o Evangelho. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ainda, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, Paulo escrevendo, o apóstolo: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A mensagem que nós pregamos é mensagem que os apóstolos pregavam. Nós seguimos o fundamento da igreja primitiva. Olha só, sois família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Glória a Deus. Toda a estrutura, ela tem uma base, e esta base chama-se Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. 1 Coríntios 3:10, uma responsabilidade, e muitas pessoas que saem desse fundamento ficam sós. Quando a pessoa sai do fundamento que é Jesus Cristo, que é a palavra, não tem respaldo pelo Espírito Santo. Mas era uma bênção. Mas se ele saiu da verdade, se ele saiu da palavra, está por conta própria. É assim que me diz a Escritura. Porque 1 Coríntios 3:10, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquilo que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se você ouvir um evangelho diferente, o evangelho que não tem morte, não tem cruz, não tem salvação, não tem ressurreição, esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho da Bíblia. O fundamento que nós temos é o fundamento da palavra, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Tem gente que gosta de lançar fundamentos aí, começam bem com a palavra, mas depois procuram a forma mais fácil de atrair pessoas. Por que eu vou falar de sofrimento? Por que eu vou falar de arrependimento? Se as pessoas, eu ouvi isso, se as pessoas estão sofrendo tanto. Não é o evangelho de Jesus, pode ser o que for. O evangelho de Jesus, ele vem com salvo, restauro, ele vem com morte de cruz, ele vem com ressurreição, ele vem com transformação de vida, com nascimento de novo. O evangelho de Jesus, ele vem com transformação dos homens. Glória a Jesus. E nós não podemos nos afastar desse fundamento. É essencial respeitar a pedra angular para construir conforme a planta original dada por Deus. Esta é a planta original, e nós não podemos nos afastar dela. Glórias ao nome do Senhor. E todo aquele que tem um Espírito do Senhor não pode se deixar enganar. Não, alguma coisa diferente. O Espírito Santo comunica com o nosso espírito. Nós somos filhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 21, olha só, e versículo 44, falando a respeito de Jesus. Mateus 21 e 44, e sobre quem cair esta pedra, falando essa pedra, se referindo a Jesus, será despedaçado, vai ser esmagado. Mas aquele sobre quem essa pedra cair, será reduzida a pó. Aleluia. Não adianta, amado. O caminho é esse. Saiu fora da palavra, saiu fora do fundamento, está por conta própria. E é por isso que muitos morrem sem salvação, longe de Deus, porque saíram da verdade do Evangelho. Mas eu louvo a Deus pela sua bondade e compaixão, que tem nos conservado firme na sua presença, dentro do fundamento dos apóstolos, seguindo a Jesus com fidelidade. Porque o Espírito Santo está na terra, nos dando graça e força para continuar.
Aleluia. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo que o poder de Deus, sabe onde se manifesta? Nas nossas fraquezas. Eu estou fraco, aí o poder de Deus se manifesta grandemente. Aleluia. É Deus te dando força para você passar por aquilo. Glória a Deus. E ainda 1 Pedro capítulo 4 versículo 11: e se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Se alguém falar, tem que falar segundo as palavras de Deus. Se alguém tiver que administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Glórias ao nome do Senhor. E para encerrar esse momento de palavra, antes de tomar a Santa Ceia, o momento de que Jesus, o ressurreto, ele fala em Apocalipse capítulo 1 e versículo 17 e 18, quando João tem aquele encontro, aquela revelação maravilhosa. João foi o único dos apóstolos que não morreu, morreu como os outros foram mortos, né? E João, ele morreu de morte natural. Tentaram matá-lo, mas quando Deus diz não, não morre, né? Só morre na hora que Deus quer. E eu, João, quando viu Jesus, o ressurreto, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: levanta a tua mão, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Jesus, aleluia, que vive e reina para sempre, e diante desse fundamento que é Jesus, aleluia, Jesus está, rocha poderosa, é a pedra de esquina, essa rocha, aquela visão, é interessante, até de manhã cedo, na oração, Deus me deu essa palavra aqui para os irmãos. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou apavorado, chamou os sábios da cor, todo mundo, vem cá, Anata, me diga que sonho eu sonhei e o que significa. Olha, sabe? Novamente, e tem mais uma coisa: se não souber, vai todo mundo morrer, sentença de morte para todo mundo. Rei, primeiro nos conta o sonho, aí nós vamos mudar a tua interpretação. O rei, sabe o que o rei falou? Vocês estão querendo me enrolar, vai todo mundo morrer. O rei estava perturbado e inquieto, estava totalmente inquieto, porque ele não se lembrava do que, mas aquilo perturbou ele. Aí quando Daniel ainda era recente ainda na corte, vai todo mundo morrer, Daniel, se prepara aí, pena de morte para todos os sábios aqui. O que foi que aconteceu? Assim, Arioque falou para Daniel. Aí todo mundo, opa, peraí, não, calma lá, falar com o rei. Falou com o rei, peraí, nos dá um tempo aí. Pegou ele, Ananias, Misael e Azarias, assim que o crente faz, eu vou orar, e Deus vai trazer a resposta. Vamos buscar Deus, e Deus vai falar. Eles foram buscar o Senhor, e Deus deu a revelação para Daniel de tudo. Aleluia, oh glória a Deus. Oh rei, fica tranquilo, Deus já nos deu. O que tu queres não está entre os homens, só o Deus do céu pode revelar. O que tu viu foi uma estátua muito grande, e essa estátua tinha cabeça de ouro, que representa o teu reino. Depois vai vir um reino que vai ser o peitoral de prata. Depois vai vir um outro reino que vai ser o ventre de bronze, e depois as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E no meio desse sonho veio uma pedra, sem mão, cortada, e desceu e destruiu esta estátua tão grande. Aleluia, essas coisas vão de acontecer, falando do Messias, do Todo-Poderoso que viria. Aleluia, reino nenhum pode deter o poder do Senhor. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aquela interpretação era de coisas
futuras que viriam. Oh, aleluia. Oh, ia mostrar aquela grande pedra. Oh, não ia ficar nada na frente. Oh, aleluia. Esse é o Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre. Sobre quem é cair, será esta pedra. Sobre quem essa pedra cair, será despedaçado, mas aquele sobre quem cair, será reduzido a pó. Porque Jesus é Senhor. Aleluia. Fala comigo: Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é Rei dos reis. Ele é o maior. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e o louvor para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.